Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor, tá? Opa, tá tocando aqui. A live em que nós apresentamos os nossos primeiros minutos do dia ali a Deus, para que possamos começar um novo dia na presença dEle. Soraya, seja muito bem-vinda, Andréa, seja muito bem-vinda. Tassiane, seja muito bem-vinda. Me fala de onde é que você é, Tassiane. Primeira vez que você está entrando. Mona Lisa, seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Nós temos 2 minutinhos aqui de tolerância, tá? Tô cada vez mais começando próximo de meia-noite para ver se a live fica menor. A gente consegue colocar ela dentro de 30 minutos aqui, né, gente? Louvado seja o Senhor. Vamos ver se a gente consegue hoje. Boa noite para cada um de vocês que estão entrando. Deus abençoe a vida de vocês. Patrícia, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor. Dormiu e colocou para despertar? Keiline, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Matos, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Aqueles que estão entrando pela primeira vez, por favor, deixa aí a cidade de origem e estado. Eu falo aqui de Itaiobeiras, meu nome é Minas Gerais, meu nome é Jama e sou responsável pelo perfil Arauto de Deus, tá? Você tá vendo aí a live que nós fazemos de segunda a sexta há 10 dias, hoje é o 10º dia, à meia-noite, primícias do Senhor, tá? Para que possamos começar o nosso dia na presença de Deus, apresentando a Deus a primícia, né? Os primeiros momentos, tá? A live, a gente vai fazer uma breve oração com uma reflexão pequenininha e depois concluímos aí com os pedidos de oração, tá? Deve ter 20 a 30 minutos aí essa live. Bacana? Quem tá chegando e nunca participou, seja muito bem-vindo, tá? André tá pedindo para compartilhar a live aí. Eu falo, eu não peço para compartilhar porque é muito tarde, né? E eu não quero aí chatear ninguém recebendo essa live meia-noite, tá? Mas durante o dia, vocês podem sim estar compartilhando, se assim achou interessante a reflexão que a gente vai fazer, tá? Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, incomunicáveis e comunicáveis. Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Amém, Eliane, Deus abençoe. Trindade, Pernambuco. Aqui tem muito nordestino aqui, viu? Os nordestinos gostam, louvado seja o Senhor. Parece que tem sede, fome. Tem bastante. Amém, Andréia. Andréia, você compartilha, eu creio que você compartilha com quem você sabe que está acordado, né? Se não, misericórdia. Misericórdia. Eu espero que ninguém fique chateado comigo. Amém? Já deu 00:01, gente. Vamos orar, tá? Agradecendo a Deus pelo dia que passou e o dia que está começando. Pai amado, viemos, ó Deus, lhe render graças ao Senhor por mais um dia concluído. Obrigado, Deus, porque aqui estamos, porque o Senhor assim o permitiu. O Senhor nos concedeu livramentos durante esse dia, cuidou de nós, zelou por nós. Obrigado, Pai, pelo dia que passou. Rogamos misericórdia se porventura tenhamos cometido algum pecado, que o Senhor venha estar assim nos lavando, nos remindo no sangue de Cristo, ó Pai, e venha estar nos conscientizando por meio do Teu Santo Espírito aquilo que devemos mudar, melhorar, para louvor e glória do Teu santo nome, ó Deus. Neste momento, venha lhe apresentar a primícia, né, do nosso tempo, da nossa vida, nos colocar como primícias nas Tuas mãos, né, para que o Senhor venha nos abençoar, venha nos preparar, venha nos capacitar, Deus, que o Senhor venha nos instruir por intermédio da pequena e breve reflexão que faremos, que o Senhor venha preparar os corações para que possamos refletir um pouco mais a respeito de quem Tu és e de quão grandioso Tu és, tão misericordioso, bondoso, amoroso, como o Senhor foi e tem sido conosco, ó Deus. Ser conosco assim, nos abençoando nesse novo dia que se inicia, para que possamos aprender um pouco mais de Ti, para que possamos esse novo dia ser
um instrumento útil em tuas mãos na propagação da verdade, na propagação do Evangelho, para que pessoas que estejam perdidas venham ser encontradas por intermédio de teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado pelo cuidado, ser conosco nessa live. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Monalisa de Sergipe, tá vendo? Tá cheio de paraibano aqui. Paraibano, não? Tá cheio de nordestino aqui. Gente, tem um tanto aqui aí, ó. Pará já é norte, né? Pará já é norte. Patrícia, eu acho que é São Paulo, se eu não me engano. Patrícia é São Paulo. Mas... aí eu envio tempo e fora de tempo. O conteúdo é de extrema importância. Amém, André. Que Deus venha abençoar a sua vida. Abençoar a vida de todo mundo que está aí, tá? Sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor. Tá? Hoje nós vamos continuar estudando a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus, tá? Ontem a gente falou um pouquinho sobre a perfeição, e sobre o que mais? Alguém lembra aí? Gleide, seja bem-vinda. A gente falou sobre perfeição ontem, e qual foi o outro atributo? Deu um lapso aqui na minha cabeça. Perfeição, espiritualidade. Vê se alguém colocou aí, ninguém colocou nada, né? Vou dormir agora. Vai dormir não, Patrícia, fica aí. Não dorme agora não. Eita, Deus abençoe a vida. É isso aí, ó. Patrícia é do Espírito Santo, é isso mesmo, Patrícia. Tá tentando lembrar aqui. Amém. Ela é do Espírito Santo, Estado, e do Espírito Santo, o Espírito Santo de verdade. Ela é duplamente do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, Patrícia. Então, ontem nós estudamos sobre a perfeição de Deus. Vimos que somente Deus é perfeito e a sua espiritualidade. Deus é espírito, não tem matéria, é imortal, indestrutível, invisível. E a gente refletiu um pouquinho sobre isso. Eu falei com vocês que todos os atributos incomunicáveis de Deus, que só pertencem a Deus, né? Existem dois tipos de atributos incomunicáveis, que são aqueles que caracterizam e distinguem Deus de toda a sua criação, só fazem parte dele. E existem os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus reflete, que nós refletimos de maneira bem superficial ali, esses atributos que vêm de Deus de forma plena e em nós podem ser vistos também. E por causa do pecado, esses atributos comunicáveis acabam sendo maculados, manchados em nós, são manifestos de forma imperfeita por causa do pecado, né? Em nós é limitado, em Deus é ilimitado, tá? A gente falou sobre isso ontem, sobre os dois atributos. Nós vamos falar sobre mais 2 atributos hoje, ok? E vamos continuar falando até terminá-los, e vamos passar depois para os atributos comunicáveis, ok? Então, um dos atributos incomunicáveis que só pertence a Deus, que nós vamos falar nessa noite, vamos refletir sobre ele, é o atributo da infinitude. E eu falei para vocês ontem que todos esses atributos incomunicáveis de Deus, apesar da gente os estar estudando de forma distinta, separada um dos outros, eles se comunicam, eles se interrelacionam. Eles não existem, Deus, apartados um dos outros. Em alguns momentos, a gente vai estar falando de um atributo e parece que a gente está falando de outro ao mesmo tempo. Porque Deus é um. Ele é completo, uníssimo, e todos esses atributos funcionam ao mesmo tempo, tá? A gente só os divide aqui para facilitar a compreensão de quem Deus é, de algumas das características de Deus. Quem somos nós para poder falar e explicar de forma exaustiva quem Deus é? Nós não temos essa condição. Se a gente conseguisse explicar e ter a noção da plenitude de Deus e explicá-la de forma completa, Deus não seria Deus, tá? Nós somos pequenos, nós somos finitos e Deus é infinito. Infinito é não ter fim, gente, tá? Não ter fim. E essa infinitude, ela abrange tanto tempo quanto espaço, tá? Só que quando ela
ela é expressa no tempo, quando a infinitude é expressa no tempo, a gente acaba recordando ou lembrando de outro atributo incomunicável de Deus, que é o segundo que a gente vai estudar aqui depois desse infinitude. Infinitude, quando a gente pensa nela no espaço, é uma coisa, mas quando a gente pensa nela no tempo, ela se torna outro atributo. Que outro atributo vem à sua mente que é de Deus e que envolve o tempo? Que é infinito no tempo. Qual é o atributo que você lembra que só Deus tem e que envolve o tempo? Ou transcende o tempo? Isso, Andréa, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Tá vendo? Que um atributo acaba esbarrando em outro. A gente vai falar de infinitude, que pode ser refletido no tempo e pode ser refletido no espaço, mas quando a gente pensa no tempo, a gente lembra dessa atmosfera ou desse ambiente de eternidade onde Deus habita, né? Que transcende o tempo que nós conhecemos. É uma esfera de eterno presente, tá? Onde não teve início e nem tem fim. Deus habita neste local fora do tempo. Louvado seja o Senhor, tá? Deus é infinito em espaço. Eu lembro que um dos momentos da minha vida, quando eu estava... eu era ateu e estava refletindo a respeito da existência ou não de Deus, eu comecei a olhar para o universo, olhar para o planeta Terra, olhar para o universo, a galáxia, o sistema solar e tudo. E eu falei assim, bom, se Deus existisse, né? Para alguns que estão aqui, né? Eu era ateu antigamente, eu não acreditava em Deus. E nessa noite que eu estava refletindo, eu comecei a olhar para o céu e olhar para o planeta Terra, para o sistema solar, para a galáxia. E eu fui imaginando o tamanho do universo. E aí eu fui imaginando sobre o tamanho do universo e ponderando assim, se Deus existe, Deus criou todas as coisas, Ele é maior do que o universo. E eu fiquei assim, Jesus não, né? Eu nem falava Jesus, eu falei assim, nossa, deve ser grande demais, Deus é muito grande. Mas eu não sabia que Deus é espírito, que Deus não tem matéria, Deus não tem massa. Eu só estava refletindo a respeito de Deus, olhando para a criação, e a criação manifesta quem Deus é, aponta para Deus. E eu olhando para a criação, para o universo, e tentando imaginar Deus, eu já estava tendo ali uma noção de que Deus era infinito, que Ele era muito grande em termos de proporção, de grandeza, né? E só que eu não acreditava na existência dele, eu só estava ali ponderando, raciocinando, e de repente eu comecei a fazer a viagem inversa. Em vez de crescer, eu comecei a diminuir, entrar na Terra, olhar para as coisas pequenas, olhar para os átomos, as ligações entre os átomos, o núcleo ali e tudo. E eu falei assim, gente, se Deus não existe, quem foi que criou a vida? Porque eu comecei a pensar nos elementos químicos da tabela periódica, para as ligações inorgânicas que existem entre esses elementos químicos, e falou assim, a essência da vida não tem como ter sido criada do nada ao acaso. Não tem como os elementos químicos se unirem e eles gerarem vida sozinhos. E eu comecei a refletir nisso na química. E eu falei assim, não, alguém deve ter dado um pontapé inicial. Alguém deve ter gerado a primeira essência da vida. E esse alguém era quem? Quem poderia ser esse alguém? Eu era um ateu. Eu era ateu e estava refletindo a respeito disso. Nesse momento, tá chegando o tempo, viu, André, de ouvir meu testemunho. Tá chegando o tempo. Boas notícias teremos aí dentro de algumas semanas, mas tá chegando o tempo. Então, eu tive ali o vislumbre e falei assim, não, Deus tem que existir um Deus, porque sozinho a criação não iria gerar vida. Alguém criou a vida, alguém colocou a vida aqui. E aí eu parei de ser ateu, me tornei um agnóstico. Hoje eu percebo que eu acho que eu sou mais me tornei ali mais para deísta do que agnóstico,
né? Um agnóstico, ele não tem certeza se Deus existe ou não. Eu comecei a ter um pouco de certeza que Deus existia, só não sabia que Deus era esse. Ninguém se manifestava, não sabia de nada. Na minha cabeça, ele existiu, criou e sumiu, desapareceu. Eu era mais ou menos um deísta, tá? Eu acho, na minha concepção, olhando hoje. Eu achava que eu era agnóstico, mas eu era deísta. Então, foi olhando para a infinitude, olhando para o universo. E a gente fala que o universo é infinito, né? O universo não é infinito. O universo tem limites. O que aponta que houve um início do universo. O que aponta para a Gênesis. Haja luz e houve luz. Então, houve um Big Bang, né? Um começo, um start. Então, a ciência não erra nesse sentido ao falar que a criação tem um início. E a expansão do universo é uma evidência de que houve um princípio. Tá? E esse princípio é demonstrado de forma sucinta na Bíblia em Gênesis. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus por isso, né? Então, a gente sabe que Deus é infinito. Deus transcende, é muito maior do que o universo. Deus ultrapassa o limite do universo, né? A gente chama ele que é transcendente, ele transcende. Opa, ficou tudo escuro aqui. Jesus, acende as luzes. Deus transcende o universo. Então, ele é imanente, a gente fala que é uma das características de Deus, ele é imanente, ele está dentro da criação, mas ele transcende a criação. Deus preenche todas as coisas. Todas as coisas. E não há nada fora de Deus. Porque Deus é tudo em todos os lugares, tá? É por isso que a criação está dentro de Deus. É por isso que o tempo está dentro de Deus. É por isso que Deus vê o fim desde o princípio. Porque para ele tudo está patente diante dos olhos dele. Porque a criação está dentro dele e ele envolve essa criação tanto por dentro quanto por fora e ao redor dela, tá? É por isso que Deus não há limite daquilo que Deus possa saber ou ver ou estar presente ou não, justamente por causa dessa infinitude, dessa transcendência e dessa imanência. Eu não sei se vocês compreenderam, mas eu espero que tenham entendido, tá? Toda a criação está em Deus, é controlada por Deus, sustentada por Deus. Deus está dentro e fora dela, porque Deus transcende todas as coisas, né? Junto com aquilo que a gente aprendeu ontem, que Deus é Espírito e Deus é perfeito, nós conseguimos compreender um pouco de como Deus sustenta isso aí, tá? Os cientistas já descobriram que a matéria, nas suas menores partículas, ela é luz. Ela é luz. Quando você vai dividindo a matéria nos átomos lá, indo lá para os elétrons e tudo, quando você vai chegando na menor partícula, eles encontraram, eles chamaram de como? Partícula de bóson, esqueci o nome que eles deram, a partícula de Deus, né, que eles encontraram recentemente. E essa partícula, ela existe e não existe. Ela existe e não existe. Ela fica variando entre aparecer e sumir, aparecer e sumir, aparecer e sumir. E o que sustenta essa matéria? O que sustenta esse sumir e aparecer? Sumir e aparecer? Deus. Deus é que sustenta e faz com que essa energia não saia do controle e vire um caos total e completo. Deus é que sustenta esse equilíbrio, essa harmonia dessas menores partículas de energia coexistindo em unidade, formando a matéria que dá luz e existência a tudo que a gente vê e toca e sente ao nosso redor. Né? No fundo, tudo vem de luz. E o que é que Deus falou no princípio? Haja o quê? Haja luz. E da luz ele criou a matéria e criou todas as coisas e sustenta tudo. Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aí. Então, amados, Deus é infinito. Infinito. Não tem tamanho, não tem espaço. Ele é enorme. Lá em 1 Reis 8:27 está escrito assim: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam te conter. Lá em Jeremias 23:24 está escrito assim:
Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra? Então Deus enche os céus, Deus enche a terra, Deus transcende os céus dos céus. Nem o céu dos céus pode conter a Deus. Deus transcende e está dentro. Deus é imanente, Deus é transcendente, Deus é infinito em todos os aspectos. Falando do aspecto do tempo, que Deus é infinito em tempo, a gente sabe que Deus habita na eternidade. Deus criou todas as coisas e quando ele criou todas as coisas, ele criou o tempo. Ele é o criador, ele é o autor do tempo. Ele vive fora do tempo. O tempo é finito. O tempo é curto diante de Deus. Para a gente passou milhares de anos, centenas de anos, milhares de anos. Os cientistas chegam a falar que a Terra tem milhões de anos. Não dá para se ter certeza a respeito disso, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas não dá para ter certeza a respeito disso. Mas a gente sabe que Deus é mais velho do que tudo isso aí, tá? Porque Deus criou a matéria, Deus criou o tempo, Deus está fora do tempo. Deus habita num ambiente que a gente chama de eternidade. Um ambiente onde existe um eterno presente. A eternidade nunca foi criada e a eternidade nunca terá fim, assim como Deus é eterno e não teve início e não vai ter fim, tá? É um atributo de Deus esse ambiente. Deus existe, coexiste, faz parte, preenche, completa esse ambiente que a gente chama de eternidade. Essa eternidade está em Deus. Deus faz parte dela, ela faz parte de Deus, tá? Então é uma coisa que é fora da realidade. E Jesus habitava com Deus antes de vir à terra, né? Lá em João 17,5, Jesus fala naquela oração que ele faz lá no capítulo 17 de João, Jesus fala assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Gente, isso aí é de pegar qualquer um e dar um boom na cabeça. Qualquer um que pensa que Jesus é um mestre, é um espírito evoluído, é um filósofo, é qualquer coisa, Jesus está orando e ele fala com Deus: glorifica-me juntamente com tu, com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes de que o universo fosse criado. Então, antes de Deus falar haja luz, antes do Big Bang, quem é que estava com Deus? Quem é que era um com Deus? Vivia com Deus? Heloísio, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Me responde aí, quem é que estava na eternidade com Deus? Não se preocupe, Heloísio. Depois que terminar, amanhã, durante o dia, quando você achar um tempo, você vem para a parte da reflexão. São 15, 20 minutos estourando aí. E aí você escuta, tá? A reflexão. Não se preocupe, tá? A live vai ficar aí gravada. Bacana? Não tem problema. Então, gente, a eternidade é um atributo inerente de Deus. Faz parte de Deus. Deus é eterno. E Jesus vem aqui no capítulo 17, versículo 5, no Evangelho de João, falando com Deus, para Deus restaurar a ele, a conceder a ele, porque ele abriu mão, ele saiu da esfera da eternidade, entrou dentro da esfera do tempo, da criação, e diminuiu a ponto de se tornar um embrião no ventre de Maria. Agora você imagina sair da posição de um Deus infinito, eterno, se submeter à sua criação e ao tempo, a ponto de diminuir e se tornar um embrião, um embriãozinho ali, um zigoto ali que se multiplicou e gerou um ser humano no ventre, ficou aos cuidados de suas criaturas durante a mais tenra idade ali, enquanto bebê e criança ali, se sujeitou
a servir, estar a serviço aí dos pais, tá? Se submeteu a eles, foi obediente a eles e tudo mais. Deus, assumindo a forma de homem, se humilhando, se esvaziando a ponto de ser servo. E não parando aí, se tornou servo a ponto de ir para a morte, e morte de cruz. E nessa cruz, Deus derramou toda a sua ira para que pudesse assim apaziguar a sua justiça e viesse nos conceder a oportunidade de ter paz com Ele. E, através desse sacrifício, abriu-se uma porta, traçou-se um caminho para a reconciliação com Deus, o Pai, e viéssemos assim ter a oportunidade de receber a vida eterna e viver eternamente com este Deus que é eterno. Louvado seja o Senhor por tão bendita salvação. Louvado seja Cristo Jesus por ter vindo, por ter saído da esfera da eternidade, por ter entrado dentro da nossa esfera da criação, que estava maculada, manchada pelo pecado, e ter nascido aqui em forma humana e morrido em nosso lugar. Se Deus que é eterno, na cruz morreu. Aí vem o dilema teológico, né? Morreu mesmo? Não morreu? Se não morreu, não pagou? Aí eu não vou entrar nessa treta toda aí. A gente tem que ficar com aquilo que é suficiente, que é saber que Deus se agradou do sacrifício e o ressuscitou o terceiro dia. Se o sacrifício não tivesse sido válido, Jesus não teria ressuscitado e a gente hoje não teria oportunidade para salvação. Mas Cristo morreu e ressuscitou e Deus aceitou o sacrifício dele e através da morte de Cristo, pela fé, nós somos justificados. Amém, amados? Mais 2 atributos que nós vemos hoje, tá? Vimos a perfeição, a espiritualidade, hoje a gente viu a infinitude, a eternidade. E na live de domingo, tá? Domingo, porque hoje é quinta, amanhã hoje já é sexta, né? Já virou, hoje é sexta. Não vai ter live essa sexta nem sábado. Domingo para segunda nós voltamos aqui com mais uma primícias do Senhor, falando de mais alguns atributos aí incomunicáveis de Deus. Agora está chegando o momento da nossa oração. E aí eu peço aos amados que estão presentes que venham colocar os seus pedidos aí para que a gente possa orar por vocês, tá? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui enquanto eu estava falando. Louvado seja Deus. Amém. Vão colocando seus pedidos aí, gente. Eu tô olhando aqui. Eita, André. Amém, amém. Amém, gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que entraram aí, viu? Até meu sobrinho entrou aqui, não sei se ele ficou. Sônia, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Ore para minha família e por Priscila. Amém, Andréia. Heloísa, eu acho que teve que sair porque o carregador dele tá com defeito. Gente, vai colocando seus pedidos aí. Eu vou dar mais um minutinho aqui, tá? De tolerância, para que vocês possam colocar seus pedidos e a gente possa orar, terminando a live de hoje. Caroline, ore por mim e por minha família. Amém, Caroline. Seja muito bem-vinda. De onde é que você é, Caroline? Coloca aí, cidade e estado, por favor. Gente, isso mesmo, é bom que a Andrea me lembrou aqui, tá? Vocês estão vendo os pedidos sendo postados aí, vamos orar uns pelos outros. Eu vou estar orando aqui, mas vocês também orem aí, tá? Apresentando a Deus em confirmação, porque Jesus fala onde o que 2 ou 3 ligarem aqui na terra será ligado no céu. Se estivermos em concordância, será feito. Então, a gente ora aqui em concordância em prol dos pedidos, para que Deus venha respondê-los de acordo com a vontade e o propósito deles. Tá? Ah, você é filha de André. Amém, Quero. Deus abençoe sua vida. Amém, gente. Aí, já passou mais um minutinho, viu? Então vamos estar orando aqui, agradecendo a Deus por este dia. Ore pelos pecadores misericórdia. Amém, Márcia. Amém.
Amém. Vamos orar. Pai amado, vemos lhe agradecer, ó Deus, mais uma vez por essa reflexão. Obrigado, ó Pai, por ter se revelado a nós, pequeninos. O Senhor que é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, tão perfeito, se importou tanto, ó Senhor, e deu tanto valor a cada um de nós a ponto de doar o seu Filho. E Jesus assim se sujeitou e por amor veio e assumiu a nossa natureza, se esvaziou de si mesmo, praticamente aniquilou-se a si mesmo, saiu da posição de Deus e se fez criatura e sofreu a pior morte da época, a morte de cruz de forma humilhante, Deus, nu naquela cruz. Ó Pai, obrigado por tão grandiosa e maravilhosa salvação, com este dom que o Senhor nos concede, que é a vida eterna, de termos essa oportunidade de estar na sua presença e viver durante toda a eternidade contigo, Deus. Que o Senhor venha tocar os nossos corações, venha nos conscientizar deste presente, ó Senhor, sem precedentes, que o Senhor nos concede por meio de Cristo Jesus. Que possamos saber valorizar isso, Senhor. Sermos gratos por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Tu fez para conosco, ó Deus. Que o Senhor venha nos conscientizar, quebrantar nossos corações, ó Deus, para que possamos a cada dia nos doar mais, possamos buscar mais, nos dê sede, fome, para que possamos ter uma intimidade, uma comunhão cada vez mais profunda contigo, Deus. O Senhor viu os pedidos que aqui estão, ó Pai. Rogamos que o Senhor venha estar os respondendo de acordo com os seus propósitos, ó Senhor. O Senhor sabe as aflições, as dificuldades, os desertos que teus servos têm passado, Deus. Então eu venho rogar aqui, interceder, que o Senhor venha capacitá-los, ó Senhor, a suportá-los. Pois se o Senhor assim permitiu que passássemos por desertos, ó Pai, o Senhor tem propósito nisso. E geralmente é aperfeiçoamento, geralmente é crescimento, geralmente é para manifestar aos demais ao nosso redor a nossa dependência de Ti, a nossa confiança na Tua provisão. Sabemos que as nossas dificuldades servem de testemunho para que os demais possam ver a luz do Evangelho, a luz da presença do Teu Santo Espírito em cada um de nós. É quando cai as trevas da noite, é neste momento que as estrelas brilham nos céus. Então, da mesma forma, as dificuldades vêm não para nos destruir, mas para evidenciar aquilo que é importante, que é a Tua presença em nossa vida, Deus. Que o Senhor venha nos conscientizar a saber suportar, esperar, aguardar os momentos de oásis nesse deserto, os momentos em que o Senhor faz com que a tempestade cesse e venha bonança. Sabemos que nossa vida aqui nessa terra vai ser intercalada por momentos de deserto e oásis, tempestades e bonanças, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar a suportar, a saber esperar e passar as correções, a disciplina para o nosso aperfeiçoamento. Que o Senhor venha estar assim nos abençoando nesse novo dia, nos dando a noite tranquila, que venha nos reparar o nosso sono, que a gente vai acordar amanhã disposto a Deus, e durante o dia o Senhor venha nos usar para alcançar aqueles que necessitam compreender a necessidade de arrependimento e entrega completa e total a Cristo, ao senhorio de Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela salvação, obrigado, Senhor. Só tem que ali agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem feito para conosco. Venho rogar por minha vida, por vida de Esther, de Mábia, o ministério ao qual o Senhor tem para conosco. O Senhor venha estar trazendo à existência o seu propósito e nos ajude a caminhar de acordo com Ele. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por esta live. Intercedo também por aquelas pessoas que não colocaram seus pedidos, Deus, mas o Senhor sabe a necessidade delas. Que o Senhor venha estar em providência segundo o seu propósito. Obrigado, Deus, por esse momento. Rogo que o Senhor continue assim nos abençoando, nos guardando e traga as pessoas de volta no domingo, Senhor. Na virada de domingo para segunda, para que possamos continuar estudando a respeito de Ti. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esse momento. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, amados.
Mona Lisa colocou aqui: peço que ore por mim, minha mãe, para Deus nos proteger, pois moramos sozinhos e às vezes aqui é perigoso. Aí, gente, ó, tá vendo? Rafael colocou aqui: por favor, ore por minha faculdade de medicina e minha vida profissional. Amém, Rafael, que Deus venha abençoar, te dar sabedoria lá, força, graça, para concluir essa faculdade, né? Esteja conosco aí às meia-noites aí, de segunda a sexta. Amém, gente? Vocês estão vendo os pedidos, por favor, não esqueçam de estar apresentando, tá? Ore pela conversão dos pecadores, amém. Oramos, para que vocês venham estar intercedendo também aí uns com os outros, amém, amados? Muito obrigado pelo presente de cada um de vocês. A Mona Lisa nunca faltou nenhuma. A Andréa tá aí todo dia. Soraya, agora finalmente Soraya pode participar, né? Porque nas sextas-feiras Soraya sempre estava ocupada. Agora, meia-noite você tá em casa, né, Soraya? Não é possível. Agora você pode participar. A Luísa entrou aqui depois. Deus abençoe sua vida. Gente, Edna, Márcia, é muita gente. Obrigado a todo mundo que tá aí, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero encontrá-los aqui durante o sábado, domingo, quando eu vou colocar aí uns reels aí, coloco alguma coisa nos stories. No domingo tem quiz, viu? Domingo tem quiz, vocês sabem que todo domingo tem quiz. Então dá uma passada lá, dá uma respondida lá para testar seus conhecimentos bíblicos. E vejo vocês no domingo, na virada de domingo para segunda, com mais um Primícias. Primícias do Senhor. Acende as luzes. Por mais um Primícias do Senhor, viu? Um grande abraço a todos, Deus abençoe a todos e nos vemos por aqui. Deus abençoe. Fui.